A graça e a paz, uma boa noite, meu irmão, amigo. Vamos estar cultuando aqui ao Senhor. Te convido nessa noite, juntamente aqui conosco, nossa família, para um momento de oração. Então, para que você interceda hoje por essas pessoas que estão passando por problemas de familiares com enfermidades ou pessoas que estão internadas, que são muitos casos de Covid. Então, nessa noite a gente vai juntar a sua força com a nossa força aqui e com o mesmo propósito a gente vai estar intercedendo por cada família, por cada causa. E o Senhor, Ele, com as fortes mãos dEle, com o poder que Ele é o controle, Ele vai estar movendo todas as coisas. Então, que você, se você puder estar encaminhando essa live para que outras vidas, elas recebam essa oração, para que outras vidas também sejam edificadas pela palavra do Senhor, que é uma palavra penetrante, que é uma palavra que cura, que transforma, que muda a mente, que muda o comportamento, que muda as ações. Se você puder, participe e leve o reino de Deus. Iremos estar orando agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos levar a vida de Deus, queremos caminhar pela Tua palavra, levando a verdade, Pai, vivendo uma vida em fidelidade, vivendo uma vida em temor, em entrega, em renúncia, Pai. Enche os corações de esperança, de amor, de paz, Senhor, de renovo, de força, de fé, Pai. Vem, Senhor, para curar, vem para derramar unção, vem para libertar, vem para sarar. Pai, que o Senhor possa encontrar adoração na terra, que o Senhor possa encontrar corações quebrantados, verdadeiros adoradores, que lhe adore, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Os teus planos, Senhor, não podem ser frustrados, ninguém, Senhor, pode impedir os teus propósitos, Senhor. Vem para acalmar a tempestade, vem, Senhor, para acalmar o vento, vem para incendiar a tua igreja com a tua unção, Senhor, com o teu fogo, Pai, que as vidas se encontrem no teu evangelho, que as vidas se encontrem pela tua palavra. A tua palavra, ela transforma a natureza caída, a tua palavra transforma o homem. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, pelas vidas que estão hospitalizadas, Senhor, pelas vidas que estão em sua casa, Deus, que estão enfrentando problemas de saúde, Pai, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão desanimadas. O Senhor é aquele que vem para ministrar cura. O Senhor é aquele que derrama o óleo da unção. O Senhor é aquele que desfaz, Pai, qualquer sentença de morte. Vai, Senhor, nos hospitais agora, visitando, Senhor, pessoas que estão entubadas, pessoas, Senhor, que estão ali na cama, no leito, Pai, Pai, respirando a partir de aparelhos, Pai, para ter ali o oxigênio, mas o Senhor é aquele que sopra o fôlego de vida. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor venha soprar, Senhor, o fôlego de vida sobre essas famílias, sobre essas vidas, Senhor, que estão, Senhor, num estágio difícil, num momento difícil das suas vidas, Pai. Pai, muitos estão sobrevivendo, não estão vivendo, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor chegou naquele vale de ossos secos e ali pôde-se ouvir um tremor, Pai, com as tuas mãos, Pai. Pai, aqueles ossos sequíssimos, eles passaram, Senhor, a ter nervos, eles passaram, Senhor, a estremecer e ali foi devolvido a vida. Devolve a vida, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda morte, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai.
todo mal, que haja cura, Pai. Senhor, com o teu amor permanente, vem, Senhor, com a tua graça abundante sobre nós. Vem, Senhor, derrama o bálsamo, Pai. Desça fogo do céu, Senhor, incendeia como, Senhor, ali no tempo de Atos, onde a igreja, Senhor, cada vez mais adentrava a tua presença e desejava mais da tua face, que haja esse desejar para os dias de hoje, que essa frieza, Senhor, não tome a igreja, que a frieza não tome a casa, que a frieza não tome os corações, mas que a tua plena paz, que a tua abundância de glória, Senhor, venha acompanhar os corações. Pai, que este coração volte a palpitar, que aquele primeiro amor, Senhor, Pai, que as vidas venham arder em chamas por Ti, Pai, arder em desejos por Ti, Pai. Oh, Deus, assim como os anjos entoam louvores a Ti, Senhor, declarando que Tu és santo, que Tu és Senhor, Pai, em nome de Jesus, que venhamos declarar em todo o tempo, independente do dia, independente da circunstância, Pai, independente da estação, que venhamos permanecer declarando que Tu és Senhor, Pai, que Tu és santo, que Tu és libertador, Tu és a raiz de Davi, Tu és a rosa de Sarão, Pai, em nome de Jesus. Tu és digno, Senhor, de glória, Tu és o bom pastor, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, sobre mentes cativas, eu te peço, Senhor, sobre pessoas que estão depressivas, sobre pessoas que estão angustiadas, sobre pessoas que estão aflitas, Pai. Se o Senhor cuida da natureza, se o Senhor cuida do lírio dos vales, Pai, dirá de nós, dirá dos homens, dirá das famílias. O Senhor está a cuidar, o Senhor está a proteger, o Senhor está a guardar, Pai. O Senhor não dorme, o Senhor é o verdadeiro guarda de Israel, o Senhor é o fiel amigo, o Senhor é a força, o Senhor é a esperança, Pai. Eu declaro bênção sobre este lar agora, eu declaro a vida de Deus sobre este lar. Eu declaro que vai embora o espírito da morte, que vai embora agora o espírito da confusão, que vai embora agora a aflição, que vai embora agora o medo, que vai embora agora a insegurança, que vai embora todos os temores, Senhor. O Senhor é aquele que vela sobre a tua igreja. Oh, Pai, o Senhor é aquele que nos mantém de pé, Pai. A tua palavra, Pai, ela traz vida com abundância. Oh, Pai, temos sede de Ti, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o libertador, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na manifestação dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que dobram os joelhos a Ti, que declaram que só Tu és Senhor, Pai. Esta luz não tem como ficar, Pai, como a Tua palavra declara, não tem como ficar debaixo de uma cama, não tem como essa candeia ficar escondida, Pai, mas essa luz, Pai, esta presença, Pai, esta temperança vinda de Ti, Pai, não tem como ser oculta, Pai, em nome de Jesus. Que os ministros de Deus, que os homens de Deus sejam revelados, para que Teu nome seja cada vez mais adorado, para que muitos mais vidas, Senhor, sejam rendidas aos Teus pés, Pai, e como a Tua palavra declara, que todo joelho, Pai, irá se dobrar e toda língua irá confessar que só Tu és Senhor, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim. Tudo é para Ti, Pai. Toda honra a Ti, todo louvor a Ti, Pai. Derrama sabedoria, derrama vida em abundância, derrama entendimento, Pai. Continua a suprir todas as coisas. Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos por tudo que tem feito e há de fazer, Senhor. Glória ao Teu nome. Graças a Deus.
Vamos louvar o Senhor. Vem sendo antigo do grupo Logos, mas que ainda fala sobre os nossos dias. Situações nessa vida me fazem sentir que eu não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a ti. E jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a ti. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Amém. Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas
mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Atos capítulo 8, verso 1 é a palavra que Deus ministrou esses dias. Atos 8, 1 foi o que o Senhor me ministrou pela manhã. Tá assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançavam à prisão. E os que haviam disperso, ou seja, as pessoas que estavam em Jerusalém, correram. E ele está dizendo, e os que haviam disperso pregavam a palavra por onde quer que fosse. E indo Filipe para uma outra cidade de Samaria, ali entre eles anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu a Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unanimemente atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve uma grande alegria naquela cidade. Esse versículo é do capítulo 1, Atos 1. Aqui o Senhor deu uma ordem para os discípulos, dizendo assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Isso foi a instrução que Jesus deu. Em Atos 1, 2, 3, a gente vai ver esse derramado Espírito se cumprindo. Os discípulos estão reunidos em Jerusalém. Só que depois que o Espírito Santo desce, vem sobre aquele ambiente, enche todos, eles foram impactados com aquilo, eles continuaram naquele lugar, no templo, em Jerusalém, e o Senhor disse para eles duas ordens. A primeira é, ficai em Jerusalém. A segunda era, até que. E muitas vezes a gente esquece desse até que. Deus está nos orientando, porque há uma ordem, fica em Jerusalém até que.
Muitas vezes a gente está no emprego e está dizendo, meu Deus, eu preciso ficar quanto tempo aqui? E Deus abriu uma porta, mas ele estava dizendo, olha, essa porta é até que. Até que. O que é esse até que? Ele está dizendo, quando chega a hora, você tem que sair daí. Por isso que aqui os discípulos ficaram em Jerusalém. E aí, a Bíblia vai dizer, e Saulo estava ali e consentiu na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição. E nisso fez com que todos os discípulos que estavam ali em Jerusalém começassem a correr, porque começou uma perseguição naquele lugar. E aí se cumpre o que estava escrito, olha, pregar em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Eles começaram a correr até os confins da terra. E nisso, porque eles não obedeceram a segunda ordem, que era até que. Então nós sempre precisamos ouvir a Deus e entender a visão daquilo que o Senhor está querendo nos transmitir. Porque o primeiro sentido é audição. Quando você não tem audição, ou seja, quando o Espírito Santo diz à igreja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ele está dizendo, olha, se você não começar a me ouvir, você perde a visão. Ou seja, você não consegue ver e você vai olhar para o lugar errado, você não vai conseguir ver o que eu estou vendo. Você não tem acesso. Primeiro você precisa ouvir, quando você ouve, a sua visão é restaurada. Por isso que ele disse também a Jeremias, vai à casa do olheiro e eu falarei contigo. E quando Jeremias chega lá embaixo, Deus simplesmente não fala com ele, mas a primeira coisa que aconteceu com ele, ele viu o olheiro. Então Deus, ele nos fala no nosso coração para que a gente possa ter uma visão. Os sonhos que você tem é Deus despertando uma visão dele. O sonho que José tinha não era um sonho qualquer, mas era Deus estava dizendo o seguinte, José, esse é o meu sonho. Você vai ficar na casa do seu pai até que... Por isso que a Bíblia diz no livro de Lucas que o menino crescia no deserto, se robustecia no espírito, até o dia da manifestação. Deus nos coloca no deserto, mas existe um período e nós precisamos entender que chegou a hora de sair. Chegou o tempo de mudar. Chegou uma nova estação. Por isso que os discípulos não saíram. E Deus provocou ali uma perseguição e eles se espalharam por todos os lugares. E isso o evangelho se espalhou. Isso, a obra de Deus começou a fluir, porque essa era a segunda ordem. Então nós precisamos entender, como Pedro teve duas ordens e ele não entendeu. Quando Jesus disse bem assim, lançai as vossas redes. Jesus estava falando isso no plural, mas Pedro trouxe para o singular e lançou a rede dele. Mas a palavra e a ordem do Senhor foi lançai as vossas redes. Era plural, porque Deus sempre trabalha no plural. Toda visão que Deus te dá não tem a ver com você simplesmente. Tem a ver com você, com seus irmãos, com seus pais, com a sua família, com a sua casa e com todo o restante. Por isso que a visão de José, o sonho de José, nem ele mesmo conseguia interpretar, mas ele teve que pedir ao pai. Sempre que você tem uma visão, você tem que voltar para o pai. Porque ele tem a interpretação dessa visão. E ele quer que a gente volte para ele. Lembra quando Moisés também estava tendo uma visão da sarça que pegava fogo? E quando ele se aproximou, Deus disse, opa, agora eu vou te explicar o que você está vendo. Tira a sandália dos teus pés. Deus estava dizendo o seguinte, você chegou até aqui com o teu conhecimento. Você chegou aqui à tua base. Agora não mais vai ser o que você sabe, mas vai ser algo novo que eu estou colocando sobre você. Você vem até aqui. Você veio com esse conhecimento do Egito, sobre Faraó, sobre todas essas coisas. Mas Deus está derramando uma graça, Deus está derramando um vinho novo. E Ele está dizendo, olha, agora chegou o novo tempo. E não dá mais para usar as ferramentas antigas, estratégias antigas, a arca antiga. Existe um novo tempo. Por isso que ele disse aos discípulos, até que. Então que a gente possa ter a visão, foi o que a gente estava ministrando pela manhã, que Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse ministrar sobre a visão, sobre a audição. Uma das coisas que a gente comentou de manhã foi que a visão que Deus te dá, ela é sempre maior que você. A visão que Deus te dá, ela é sempre maior que você. Se você está tendo uma visão e essa visão é tão pequenininha, Deus está dizendo, não, comigo é diferente. As minhas duas perguntas para o homem, lá desde o início do Éden, é a primeira, onde você está? E a segunda, cadê o teu irmão? Ou seja, toda reunião que você vai fazer com ele, não tem como chegar sem um irmão.
Toda reunião, toda visão que nós recebemos não tem que ser como só para mim. Não, tem que pelo menos chegar com mais uma pessoa. Por isso que o Pai é nosso. Eu preciso me apresentar a Ele até em oração, dizendo Pai nosso. Eu não posso me achegar a Ele sozinho, porque senão Deus está dizendo, eu não vou estar na sua reunião. Se você chegar sozinho, eu não estou na tua reunião. Ah, Jean, mas como assim? Ele disse, aonde estiver 2 ou 3. Ele não começou dizendo aonde estiver 1 ou 2 ou 3. Ele disse aonde estiver 2 ou 3. Essa é a visão do reino. Você não pode se chegar sozinho. Você não deve se chegar sozinho. Você tem que chegar em oração. Ah, mas eu estou em casa sozinho. Ok. Mas na sua oração, você precisa lembrar e trazer o seu irmão. Você precisa trazer a sua esposa, seus filhos, a sua casa. Apresente a eles. Traga eles para o altar. Faça como Abraão, que se apresenta ao filho a Deus. Amém? Que você possa carregar esta visão. E outra, um detalhe, né? A gente precisa transferir a visão. Porque se eu não transfiro a visão, falhei. O maior segredo é transferir essa visão. Jesus, ele transferiu a visão que ele tinha do reino para os seus discípulos, a visão que ele tinha de paternidade para os seus discípulos. O problema é que a nossa incredulidade nos faz ficar cego. E Jesus até repreendeu os discípulos, dizendo, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Será que vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Nós precisamos voltar a gerar, não a incredulidade, porque se a geração incrédula é porque nós estamos gerando incredulidade. É geração, alguém gerou essa incredulidade. E Deus está dizendo, olha, comece a orar com fé. O problema é que antes você orava e a dor de cabeça ia embora. Antes você acreditava que eu podia fazer isso. Antes você acreditava que eu ressuscitava. Antes você acreditava que eu poderia batizar. Hoje você não acredita mais nisso. Então você está gerando, você ora por orar, você fala por falar. Você precisa voltar a carregar essa palavra dentro de você. Porque isso é a visão do reino, é a visão dos céus. Deus está estabelecendo sobre o Brasil, sobre a nação brasileira, um grande reavivamento. E nós precisamos estar conectados aonde está o rei, o que ele está fazendo, como ele quer que as coisas sejam feitas. Há um grande avivamento está para acontecer sobre o Brasil. A palavra Espírito Santo, ali como nós lemos em Atos, uma das traduções do original da palavra Espírito Santo significa dinamis, que quer dizer dinamite. Mas toda dinamite sem um fogo não serve para nada. Ela não tem como explodir. Por isso que você precisa ter o conhecimento na mente, mas um coração que queima. Não adianta só a gente ter um sermão, mas não ter uma ação em cima desse sermão. E Deus está nos convidando, chegou a hora da igreja brasileira manifestar o Cristo. As pessoas querem ver o Cristo em nós. A igreja precisa se manifestar nesses dias de caos, nesses dias de fome. A igreja precisa levar alimento, a igreja precisa orar, a igreja precisa ir nos hospitais onde todo mundo corre, onde todo mundo tem medo. Mas você carrega a vida, a igreja precisa manifestar a vida. As pessoas estão querendo ver Jesus em nós. Aleluia. Esse é um tempo da manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Eles querem ver Deus em você. Eles querem ver isso em você. Ele quer ver o que você carrega e não o que você conhece. E você carrega uma palavra de vida. Deus está gerando nesses dias, quando ele disse para os discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz aos que crerem, João 8. Ele está dizendo aos que creram, deixa eu dizer para vocês, vocês conhecem a verdade e ela te liberta. A palavra conhecer ali não é simplesmente um texto que eu conheço, uma pessoa que eu conheço. Não, ali o conhecer significa bem assim, você vai ter intimidade. Quando a Bíblia diz que José não conhecia Maria, ele estava dizendo eles não tiveram intimidade. Então quando o marido conhece a sua esposa, lá no Antigo Testamento, ele estava dizendo eles tiveram intimidade, eles se relacionaram. Então ali ele está dizendo conhece a verdade, ou seja, se relacione com a verdade. Fique nu perante essa verdade. Veja essa verdade na sua vida e na vida dos seus irmãos, até que ela vai gerar algo dentro de você. Ela gera um filho. E qual que é o nome desse filho? Liberdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus gera, quando eu conheço a verdade, quando eu me relaciono com a verdade, quando eu fecho a porta do meu quarto, e a verdade não é um texto, a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Qualquer história fora dele é uma mentira, a sua vida fora dele é uma mentira. Porque ele está dizendo, se eu sou a verdade, a sua vida precisa estar em mim, para que ela seja também verdade.
Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Só é verdade quando eu estou nele. Quando eu estou, na verdade, eu sou a verdade com ele. Eu não tenho a verdade, é a verdade que nos tem. Eu carrego essa verdade porque ele nos conduziu até aqui. Glória a Deus. Isso se trata sobre abrir os nossos olhos para esses dias. Aleluia. A verdade já está sobre a terra e você não precisa denunciar a mentira indo nas redes sociais e falando você está mentindo, isso é uma mentira. Não, quem tem a verdade, não, ninguém pode com a verdade, a Bíblia diz, a não ser com a verdade. Então quando você anda na verdade, quando você está gerando essa libertação, sabe o que Deus diz? Olha, não se preocupe com quem está mentindo, porque quando você faz a verdade, quando você vive a verdade, a mentira é denunciada. Por quem está praticando a verdade, ele não precisa nem abrir a boca. O mentiroso já é denunciado. Então esse é um tempo que Deus está nos chamando para nos colocar na posição, assim como Davi se colocou na posição e ele fez com que todo... Ali tem uma parte para terminar aqui, tem Nabal e Abigail. Quem era Nabal? Nabal era um homem que tinha algumas riquezas, mas Davi se acampa como rei. Davi estava ali, ainda não era um rei oficial, mas ele já tinha a identidade de rei, ele já visualizava isso nele, já tinha um exército com ele. Eles se acamparam nos territórios de Nabal. Nabal começou a enriquecer. Por que ele começou a enriquecer? Porque quando Davi se acampou, ninguém mais roubava as ovelhas de Nabal, ninguém mais pegava nada da casa de Nabal. As suas ovelhas começam a crescer, o seu rebanho começa a crescer, tanto que esse homem fica muito rico. E um dia, o rei Davi diz bem assim, olha, vai com os seus soldados e disse, vai lá na casa de Nabal. Vai na casa de Nabal e diz para ele que a gente está com fome, traga comida, traga água. E quando eles enviaram esses soldados, a Bíblia diz que Nabal debochou dele, dizendo assim, quem é esse rei Davi? O que ele é? Quem é esse tal de rei Davi? E muitas pessoas foram enriquecidas por Deus. Muitas pessoas foram enriquecidas, a nação brasileira foi enriquecida. Mas ela não reconhece que era o rei que estava enriquecendo. Que era o rei no território da nossa casa, que nos fez a nossa casa enriquecer. E aí, a mulher, que é Abigail, representa a igreja. Mas ela entendeu que quem estava enriquecendo a sua casa era porque Davi estava acampado sobre os campos. E ninguém roubava mais as ovelhas. E ninguém pegava. Lembra que Davi era aquele que lutava pelas ovelhas. O rei da glória, ele está acampado sobre nós. Mas ele está dizendo, eu quero que você reconheça, o meu exército está sendo formado. Se você quiser, Deus está te chamando, ele te alistou para esses dias. São dias que Deus tem levantado um exército, conforme Ezequiel, o vale de ossos secos. Então aí Abigail é como a igreja, ela diz bem assim, olha, ela acionou o botão da misericórdia, porque Davi disse, já que Nabal não me reconhece, eu estou indo lá, e a Bíblia diz que a ira de Davi, a ira do rei já estava emplacada, a sentença de morte sobre Nabal já ia acontecer. Existe uma sentença de morte sobre o Brasil, existe uma sentença de morte sobre a nação, sobre todos os lugares do mundo, mas Deus está dizendo, se tiver uma igreja, uma pessoa que reconheça, que busque, que clame a mim, eu posso ativar a misericórdia e tirar essa sentença de morte. Tudo depende de um posicionamento. Essa mulher disse, olha, prepara o alimento. O meu marido não reconheceu que era rei Davi, mas eu reconheço, envio os meus servos ir na frente antes que Davi chegue aqui. Então esse é um tempo que Deus está dizendo o seguinte, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus, porque o rei está voltando. O rei está voltando e ele vai recolher todos os talentos. Tudo que você tem hoje não é seu, porque você pega o pó da terra, você veio... Quando a gente olha para a terra, você vai entender o seguinte, quando eu vim, eu não tinha nada. Eu voltarei, não vou levar nada. Então tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se Ele me deu, Ele quer fazer algo com isso. Então que você pegue a visão e faça, meu irmão. São tempos de misericórdia. Aperta o botão da misericórdia aí. Clame ao Senhor, porque Ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei dos altos céus. Eu virei e sararei a sua terra. O rei está voltando com a sentença de morte. Mas existe um botão da misericórdia. Eu preciso estar em Cristo. Porque o cálice da ira, Cristo tomou por nós.
Mas aqueles que não aceitarem estar em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas se fez nova. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo quem não está em Cristo. Ou seja, se Cristo tomou o cálice da ira, quem não está em Cristo, ele está dizendo vai beber do cálice da ira. Porque Cristo já bebeu. É uma escolha. É uma escolha. Cristo já bebeu por nós. Mas Deus está dizendo quando o rei voltar, o cordeiro irado, que diz em Apocalipse, ele voltará com a ira. Mas essa ira não é para os seus filhos que estão em Cristo. Porque quando ele olha para mim e para você, ele vê o nome de Jesus. Ele vê Jesus em nós. E aí ele vê que a dívida já está paga. Aleluia. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem o pecado pode te mandar pelo inferno. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos que nem o pecado pode te mandar para o inferno. Como assim, gente? Que doideira é essa? Exatamente. Senão, se o pecado tivesse que te mandar para o inferno agora, Jesus precisaria voltar à terra e morrer de novo. Mas como Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio de uma vez por todas. De uma vez por todas. E pagou toda a dívida. Está pago, está consumado. Então nem o pecado pode te mandar para o inferno. Então o que pode me fazer ir ao inferno? Agora é uma questão de localização. Assim como Adão perdeu a sua localização no Éden. Assim como Noé precisava estar dentro da arca, Deus está dizendo, se você quiser ficar vivo nesses dias, você precisa entregar a sua vida a Jesus. É isso, é estar em Jesus que não me faz ir ao inferno. Aleluia. É estar em Cristo que não me faz ir ao inferno. Por isso, não é a questão se eu peco, se eu acerto, se eu não acerto. Não tem mais a ver com isso, porque quando eu estou em Cristo, eis que todas as coisas se fez nova. É claro que se você está em Cristo, você não vai ficar pecando, você não vai andar em pecado. Porque agora você vai entregar a sua vontade a Cristo. Lembrando que o diabo, ele não trabalha para que você faça a vontade dele. Ele trabalha para que você faça a sua vontade. Pois essa é uma coisa que Deus nos deu e ele abriu mão. Por isso que o primeiro Adão fez a vontade que era dele, desonrando ao Pai. Mas o segundo Adão veio à terra e disse, olha, eu vou tomar o cálice da ira. Pai, eu lhe entrego a minha vontade e seja feita a tua. É isso que Deus quer. Aleluia. Que a gente possa entregar a nossa vontade a Ele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não tenha mais medo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a cada participante. Então, que você receba essa palavra e aplique, né? Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que a gente caminhe cada vez mais por esse temor, que a gente caminhe por essa obediência, que a gente caminhe por essa renúncia. E não tem como não ser feliz. Aquele que teme a Deus, aquele que anda pelas ordenâncias dele, o caminho que vai trilhar vai ser o caminho do prazer, vai ser o caminho de você andar em obediência em Deus. E vai ser esse caminho de temor. Então a palavra de Deus, ela fala sobre a luz, que a luz ela brilha para aquele que é correto, para aquele que age por bondade, aquele que tem misericórdia, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus de misericórdia. Então não há esperança para aqueles que maquinam o mal, para aqueles que fazem o mal, mas para aqueles que servem a Jesus e que procuram ser parecido com Jesus. Então que as nossas ações, a gente cada vez mais procure ser parecido com o Senhor. A gente vai estar fechando essa live de hoje com a oração, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tome posse dessa palavra, que você aplique nos teus dias tudo aquilo que você receber do Senhor, tudo aquilo que você viu que entrou sobre a sua vida e foi libertador, chaves do céu que foi entregue sobre o teu ser, que você transfira para que outras vidas saiam de cadeias, amém? Em nome de Jesus vamos estar orando. Muito obrigado pela presença de cada um, seja a boca de Deus na terra, encaminhe para outras vidas essa live, que eu tenho certeza que tem outras vidas que também precisam receber a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este encontro, obrigado por esta live, Pai, em nome de Jesus,
que cada um venha aprender mais de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, que a gente caminhe pelo Teu amor, que a gente caminhe, Senhor, pelos discursos do céu, que a gente caminhe, Senhor, pela comunicação do alto, Pai, em nome de Jesus, que sejamos ministrados por Ti, Senhor, edificados por Ti, Senhor. Pai, toda glória seja a Ti, todo louvor seja a Ti, Pai. Derrama alegria nessa noite, derrama paz nessa noite, derrama unção nessa noite, Pai. Trabalha com libertação. Vem, Senhor, frutifique os Teus propósitos sobre cada vida, Pai. Derrama cura, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Em nome de Jesus, graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. A sua vida vai ainda. Você Glória não a vai Deus. parar. Aleluia. Pois a hora é chegar do outro lado e você vai chegar. Vem louvar. Vem louvar. Aqui, ó. Sim. Você vai fazer o louvor final. Vai, deixa eu ir. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. É isso. Agradece aí. Dá tchau. Deus abençoe grandemente. Um abraço. Uma ótima noite. Alice, dá beijo. Dá beijo, Isaac. Fiquem na paz. E uma ótima semana. Sábado a gente estará ali em Guarulhos. Estaremos com a campanha de Ageu 2.4. Acompanhe, a gente vai estar passando o link aqui. Que Deus abençoe. Dá bênção, Gê. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Glória Fiquem a na Deus. paz.